Oi, gente! Para quem não me conhece, meu nome é Sandra Oliveira, eu sou terapeuta holística, coach de família, atuo com Reiki e hipnoterapia. Eu tenho um espaço holístico, uniholístico, um espaço de saúde e bem-estar. Se você ainda não segue o canal, começa a seguir agora, aperta aí no sininho para ser notificado dos próximos vídeos, compartilha esse vídeo com quem precisa conhecer um pouco, certo, do holismo e ajuda a nossa comunidade holística a crescer, tá? Hoje eu trago para vocês um pouquinho da história do Reiki. Você vai entender um pouco melhor não só da história do Reiki, mas da história de Mikao Usui e como o Reiki se propagou, como é que Mikao Usui se comportou depois que ele foi iluminado por essa energia do Reiki tão linda, que é puro amor. Eu resolvi gravar esse vídeo, gente, porque existem vários boatos sobre a história do Mikao Usui. Então, os iniciantes em Reiki ficam muito confusos. Eu recebo muitas perguntas, com dúvidas na história verídica. Então, eu resolvi gravar esse vídeo para a gente debater e esclarecer um pouco sobre esse tema. Então, hoje vocês vão aprender de fato a real história de Mikao Usui, livre de todos os boatos, tá? Como ele redescobriu o Reiki e como se propagou até os dias atuais. Vamos lá de conteúdo? Mikao Usui, ele nasceu em 15 de agosto de 1865, na aldeia de Taniaya, no Japão. Taniaya é nada. Na aldeia de Taniai, no Japão. Perdão. Ele estudou em uma escola budista. Isso era comum no período as crianças estudarem em uma escolinha budista, e não necessariamente elas viravam monges, não. Era para estudar mesmo e conhecer a prática mais de perto, tá? Então, sabe-se que Mikao Usui se casou com Sadako Sukuri. Ele teve 2 filhos e os 2 filhos morreram muito novos. Um menino que morreu com 38 anos e a menina faleceu aos 22 anos. Mikao Usui perdeu os 2 filhos. Ele exerceu ao longo da vida, executou várias profissões. Foram muitos altos e baixos na vida dele. Então ele foi jornalista, funcionário em prisão, fez serviços sociais, funcionário público, e ele militou também durante um bom tempo. Ele tem um relacionamento muito bom dentro da política e da marinha também, certo? Mas o início mesmo da história do Reiki se deu quando o Usui, ele entrou em uma certa crise, uma crise de identidade, onde ele questionava o sentido da vida. Por que estamos aqui? Por que adoecemos? E nessa busca por respostas, essa busca fervorosa para encontrar o estado de equilíbrio absoluto interior e exterior, ele passou 3 anos em um templo budista, um templo zen budista, certo? 3 anos em meditação, muita oração. Foi um verdadeiro retiro espiritual. Lá ele trabalhava muito no tempo livre. Eles tinham que lavar o templo, eles tinham que lavar banheiros, independente do banheiro estar sujo. Eles não esperavam o banheiro ficar sujo, eles não esperavam o templo ficar sujo para limpar. Então foram vários aprendizados. Quantas vezes a gente espera adoecer para cuidar da saúde? A casa fica suja para poder limpar. E no templo, o Mikao Usui aprendeu outras lições. Essa foi uma das, onde a gente tem que realmente sempre prevenir, certo? E lá ele também estudava sobre espiritualidade, certo? Todos os que estavam lá também estudavam junto com ele. Não necessariamente eles se transformaram, né, monges, mas era uma prática comum. Eles comiam pouco, se alimentavam assim pouco, falavam pouco, meditavam muito. Era tudo muito simples para eliminar por completo o ego e deixar a mente completamente
vazia. Então ali era uma prática às vezes dura para se enfrentar, mas a pessoa saía transformada. Tinham vários treinos de mantras e caligrafias, e ali, nesse retiro, o Mikao Usui passou os 3 anos. Depois desses 3 anos, foi que ele começou realmente a subir o Monte Kurama, tão falado Monte Kurama, onde ele jejuou por 21 dias, subiu em meditação e fez da mesma forma que Buda fez, onde Buda ele meditou por 7 anos para encontrar a iluminação. O Mikao Usui decidiu se iluminar, decidiu encontrar as respostas dele e ele subiu o monte. E no 21º dia ele foi beneficiado, né, com uma luz que parecia mais um raio entrando pela testa dele. Ele foi iluminado. Era a energia universal entrando no corpo dele. Ele desmaiou. E quando ele acordou, que retornou, ele não soube relatar quanto tempo ele passou desmaiado. Mas ele sentia o corpo dele cheio de luz, cheio de energia. Ele estava disposto, apesar de ter passado 21 dias em jejum. Esse foi o primeiro contato que ele teve com a energia do Reiki. E aí ele desceu do Monte Kurama. Ele interrompeu o jejum dele, fez uma alimentação muito farta e ele não passou mal. No caminho, Mikao Usui parou em um riacho para beber água, certo? E ele se machucou a unha do pé, que começou a sangrar. Mas no ato, né, da dor, ele colocou a mão e logo o sangramento parou e a dor passou. Nesse processo, ele também encontrou uma moça que estava com dores no dente. Mikao Usui se aproximou, colocou a mão, certo? E a dor da moça passou. Ele curou aquela moça. Por fim, ele voltou para o templo para encontrar o mestre dele, para contar as novidades. E o mestre ficou muito satisfeito, certo? Com as notícias extraordinárias, né, daquele discípulo. E logo ele disse para Mikao Usui que o poder do terapeuta, o poder terapêutico, certo? Era um efeito da vivência espiritual que ele teve, do equilíbrio espiritual que ele estava, o equilíbrio interno, transformou ele em um grande terapeuta. E que a partir daquele momento, Mikao Usui deveria sair para curar o mundo e curar todos os habitantes, passar adiante todo aquele conhecimento que ele teve, para que as outras pessoas também fossem beneficiadas. O interessante é que Buda, ele também vivenciou isso. Ele sempre repetia para os discípulos: meditem ao máximo, mas não esqueçam de praticar a compaixão. Ou seja, olhem para o próximo, levem adiante a meditação. Então, depois disso, Usui fundou uma associação do método de cura do corpo e da mente. Ele abriu a primeira clínica de Reiki no coração de Tóquio. O movimento foi crescendo depressa. Usui tinha um bom relacionamento na política, na marinha. Ele dava grande importância ao imperador Meiji e seus ensinamentos. O imperador Meiji, ele tinha 125 poemas. Inclusive, Mikao Usui, ele presenteava todos os discípulos dele, certo? Com os 125 poemas do imperador Meiji. Era um complemento de estudo para a grade curricular, certo? Mas houve um período, gente, que apesar da propagação toda, Tóquio viveu um terremoto monstruoso. Foi o maior que o Japão viveu. Foi em 1923, certo? E além do grande tremor na terra, houve muito incêndio. Era uma verdadeira tempestade de fogo. Houve deslizamento de terra e foram feitas ondas no oceano, né? Os tsunamis vieram para o Japão. E nesse momento foi um caos. E Mikao Usui já atuava como reikiano. Ele atendia 5 pessoas ao mesmo tempo. 5 pacientes ele tinha que dar conta. A demanda era grande. Ele trabalhou muito. E foi depois desse terremoto que, apesar do crescimento antes,
certo? Fez Mikao Usui refletir que ele precisava formar novos mestres. Ele precisava passar adiante o saber dele como mestre. Foi então que ele começou a iniciar outras pessoas e começou a se propagar a linhagem dos mestres em Reiki, porque até então só Mikao Usui iniciava, só ele podia fazer a iniciação de um mestre. Então tinham poucos mestres, tinham muitos reikianos, mas mestre mesmo, apto a iniciar outra pessoa, a ensinar, eram poucos. E foi depois desse terremoto, gente, que ele começou a expandir a linhagem de mestres, certo? Ele, junto com os outros mestres, se prepararam e eles viajaram durante um longo tempo, certo? Meses, em várias regiões do Japão, para auxiliar os acidentados, as vítimas. A reconstrução mesmo de Tóquio durou 7 anos. E durante esses 7 anos, todos os reikianos atuaram muito. Cresceu muito a responsabilidade, o conceito do reiki e o respeito. Mikao Usui, ele viajava por todo o Japão, ensinando. E em uma dessas viagens, como professor, ele teve um AVC. E esse foi fulminante. Ele chegou a falecer na frente dos alunos. Estava trabalhando, dando aula. Antes desse AVC fulminante, Mikao Usui ele já tinha tido dois derrames e ele tinha se curado. Ele tinha sobrevivido. Tá? Mas esse foi o último onde ele encerrou o ciclo nessa vida, deixando 2.000 discípulos e 40 instituições. Então estava bem propagado já o reiki no Japão. No aniversário de morte, de 1 ano, foi colocada uma pedra no memorial ao seu túmulo em homenagem. Depois do falecimento, gente, outros mestres continuaram a jornada de iniciação. Foi quando Hayashi Sensei foi um dos mestres mais antigos, que ele iniciou Takata Sensei, que é bem conhecida aqui no Ocidente. Então, foi a primeira mestra e a primeira mestra estrangeira. Antes disso, não se iniciava um estrangeiro, certo? Ela foi a primeira, ela levou o reiki para o Havaí e expandiu o reiki muito. Então, o reiki ele se dividiu entre o reiki tradicional japonês e o reiki ocidental. E com isso, o reiki ocidental se expandiu pelo mundo e se propaga até hoje. Até hoje cresce. E que cresça cada vez mais. Essa é a história de Mikao Usui, da trajetória de vida dele e um pouco da descoberta dele do reiki e o que aconteceu quando ele descobriu. Uma forma de mostrar a vocês o quanto ele trabalhou após essa descoberta do reiki. O legado que ele deixou e a importância que teve. Para quem quer aprender um pouco mais, quem gosta de história, quem quer se aprofundar, eu vou deixar aqui uma indicação de um livro de Frank Ajarva Peter. Isso é Reiki, é o nome do livro. Das origens tradicionais japonesas ao uso prático. É um livro excelente para quem gosta de história, quem quer saber do Mikao Usui na infância, na adolescência, da família de Mikao Usui. Então, quem quer se aprofundar um pouco mais, compra esse livro. É bem acessível e é um livro muito, muito, muito rico, feito com base real, entrevistas aos familiares do Mikao Usui. Tá bom? Então, não deixa de ter. Todo reikiano deveria ler. Eu espero de coração que vocês tenham gostado e entendido mais um pouco sobre a história do Mikao Usui, entendido um pouco mais sobre a vida dele, sobre esse encontro fantástico que ele teve com a energia Reiki. Se você conhece alguém que precisa conhecer da história dele um pouco mais, compartilha esse vídeo, não deixa de apertar o sininho para ser avisado quando sair mais vídeos, tá? E não deixa de seguir o nosso canal. Vamos fazer crescer essa energia holística o máximo que a gente puder. Beijo grande no coração e até o próximo vídeo.